segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 16, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Amém? Você pode se assentar, por favor? Eu estou muito esquecido, gente. Eu procurando o folheto na Bíblia, parênteses aqui, não achei, pedi ao pastor Júlio se o dele estava aqui. É importante a gente até ter mais deles, ele também dele não estava aqui, não tínhamos mais aqui. Aí quando eu abro a Bíblia no texto inicial, o folheto está aqui dentro. A minha mente está muito esquecida, queridos. Mas graças a Deus que o Senhor é bom. Irmãos, por que de nós estarmos refletindo nessa nossa aula de escola bíblica sobre isso? Sobre que uma verdadeira igreja bíblica, mas cristã, ela precisa interpretar o que aprende do Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Porque muitos ensinos, você talvez já tenha participado de cultos, de estudos, talvez já tenha até congregado em igrejas em que geralmente a pregação ela é com base no Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo. E geralmente com qual enfoque? O enfoque que você vai desfrutar do melhor dessa terra, de que você vai ser tremendamente abençoado, porque se Abraão, Davi, Salomão eram ricos, você também pode ser. Geralmente o enfoque ou então de que a bênção de Deus vai ser derramada sobre você, ou de que assim como o povo de Israel tinha vitórias sobre os seus inimigos, aquele que te ofendeu, que pisou em você, assim como aquele exemplo que nós temos no Antigo Testamento, você também vai ter vitória sobre aqueles que te afrontaram. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Então, conforme nosso pastor escreveu aqui no folheto, na introdução o texto explicativo sobre esse ponto, está no site, está aqui no folheto, mas está no site da nossa igreja também, igrejabiblicacristã.org. Lá você tem na página de princípios. O segundo princípio nos diz assim: os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, embora sejam sagrados e muito importantes, não se sobrepõem aos ensinamentos neotestamentários. Ou seja, o que nós temos no Antigo Testamento não é superior ao que nós temos no Novo Testamento, tá? Pois em Cristo somos participantes de uma nova, melhor e eterna aliança com Deus, a qual está revelada e mais bem esclarecida na Escritura Sagrada, que compõe os 27 livros do Novo Testamento. Mas preste atenção no texto. Os ensinos do Antigo Testamento não se sobrepõem ao Novo Testamento. Por quê? Porque nós estamos numa nova aliança em Cristo. Mas repara que não se sobrepõe, não quer dizer que é para você esquecer o Antigo Testamento. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o Antigo Testamento não se sobrepor ao Novo. Outra coisa é nós andarmos... Você talvez tenha em casa, ou já tenha visto, apenas a Bíblia na sua versão do Novo Testamento, sem o Antigo. Talvez você tenha em casa, ou você tenha comprado para evangelizar alguém, alguma coisa assim. Não é para você esquecer o Antigo Testamento. Não é para eu esquecer.
mas não é para fazer do Antigo Testamento a nossa regra de conduta cristã. É esse que é o ponto, é essa que é a diferença. Por quê? E por que os ensinos do Antigo Testamento eles não se sobrepõem aos ensinos do Novo Testamento? Quero trazer aqui 7 razões bíblicas, aproveitando também os versículos, as referências que o nosso pastor colocou para nós. Primeira, é que o que está registrado no Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que é realidade no Novo. Aquilo que é o ensino do Novo Testamento é a realidade, é a concretização, é a imagem daquilo que era apenas uma sombra, aquilo que apenas era uma figura, daquilo que era apenas, se pudesse usar aqui uma analogia, uma construção, uma edificação. Aquilo que estava registrado no está registrado no Antigo Testamento é como se fosse a planta baixa, o croquis, a planta estilizada, é como se fosse eu vou parafrasear muito mal, mas você vai entender, uma maquete daquilo que se realizou, se cumpriu a partir da nova aliança em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Versículos 16 e 17. E esse primeiro ponto, eu coloquei esse texto como primeiro ponto, propositalmente, é para nós já entendermos sobre isso, que era apenas sombra. E por causa de algo que o texto fala aqui, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Em algumas versões trazem como é de Cristo. Porque o que acontece? Reparou numa palavrinha contida no final do versículo 16, que muitos, nem nossos dias, querem guardar, com base no Antigo Testamento, o sábado. Muitos querem guardar o sábado, achando que por guardarem o sábado, serão salvos por guardarem o sábado. Ou são mais espirituais do que os demais. Você não é tão crente assim não, porque você não guarda o sábado. O negócio é esse. Você tem que guardar o sábado. E eu não estou falando daqueles que fazem parte de determinada seita, que vocês já imaginam sobre a qual eu estou falando, mas de pessoas que frequentam igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, mas que se acham mais superiores do que outros por quererem guardar o sábado. E isso, inclusive, acontece com irmãos que querem chegar ao nosso ministério. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo do pastor Alan comentando, de irmãos escrevendo exatamente sobre isso. O que vocês pensam de guardar o sábado? Como se aquilo fosse o fundamental para a pessoa decidir ou não congregar no nosso ministério. Nós, como discípulos de Cristo, não temos que guardar o sábado. E ponto, irmão. Mais uma vez o texto nos diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. O comer e beber. Comer aqui lembrei de outra coisa. Comer. Carne de porco. Eu já ouvi de um professor, ele chegar e falar assim, ele gostava muito de aprender ensinamentos numa sinagoga, ele ia toda semana e era enriquecedor para alguns ensinamentos, mas ele falava assim, não, eles usavam uma barba, né? Uma barbinha bem arrumada e tal, e aí ele falava de algumas coisas, ele falava, olha, eu, por exemplo, eu faço isso, não faço aquilo, eu não como carne de porco. Aí o pessoal ficava olhando para ele assim, né?
espantado com ele. Aí ele falava, não, porque se dá para a gente ser um pouquinho melhor, né? Então vamos ser. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, isso inclui carne de porco, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então nós não devemos guardar o sábado. E ponto, irmãos. É simples assim. Como não é o enfoque da lição, não vou entrar mais nisso. Mas, por exemplo, Hebreus capítulos 3 e 4 nos afirmam categoricamente que nós entramos no descanso que era simbolizado pelo sábado, nós entramos no descanso pela fé, que é Cristo. Está na Bíblia. Está na Bíblia também Jesus dizendo que Ele, o Senhor Jesus, é o Senhor do sábado. Então nós não devemos guardar. A guarda do sábado nos 10 mandamentos fica entre os 3 primeiros, que apontam para o relacionamento com Deus, e os 6 últimos, que apontam para o relacionamento com o próximo. Ele fica exatamente no meio. Por quê? Para nos mostrar que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E quando nós estamos em Cristo pela fé, nós estamos no descanso. Então, muitas pessoas querem usar o Antigo Testamento para forçar a barra em algumas coisas conosco. Quer ver uma outra coisa? Que alguns se escandalizam. Nós não somos obrigados a praticar o dízimo. Não somos. Podemos fazer se assim quisermos? Sim. Eu, por exemplo, eu vou além do dízimo. Eu vou além. Mas devemos praticar o dízimo? É mandamento para a igreja? Não. Mas está escrito lá no Antigo Testamento. Precisa interpretar segundo a revelação da graça de Deus na nova aliança. Amém? Os irmãos entenderam? Então, todo ensino que a gente tem no Antigo Testamento, ele precisa ser aplicado à luz daquilo que Jesus trouxe de revelação. Nós vamos ver que uma revelação completa. Importante isso. Segundo, dentro desse nosso entendimento, é de que nós estamos na nova e melhor aliança. Hebreus capítulo 8, carta aos Hebreus capítulo 8. Versículo 6. Só em Hebreus nós temos vários versículos para nos ensinar isso, mas eu separei apenas um, porque eu gostaria de usar mais outros textos sobre os outros pontos. Hebreus 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. É uma melhor aliança com melhores promessas. E só um outro texto em Hebreus, é interessante, Hebreus 11, fala da galeria dos heróis da fé, né? Nós conhecemos. Está recheado aqui em Hebreus 11 de menções a Cristo, de que eles esperavam Cristo, fala de Moisés, por exemplo. Mas nos versos 39 e 40, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Está louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que foram verdadeiros heróis na fé, conforme o Antigo Testamento nos ensina. Mas olha o que o verso 39 diz. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, ou seja, eles eram crentes em Deus de verdade, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Por mais que eles tenham sido grandes heróis da fé, exemplos para a nossa vida, e um outro ensinamento muito recorrente no Antigo Testamento é de usar os personagens, a vida do fulano, aplicando para o nosso cotidiano, e muitas vezes sem passar pelo filtro da nova aliança.
Por mais que ele tenha sido são grandes exemplos e até referenciados pelo próprio Senhor Jesus, por exemplo, nós vemos isso nos evangelhos, os apóstolos fazem isso em Atos, nas epístolas, nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que esses irmãos, eles não alcançaram algo que só seria completado, só seria aperfeiçoado em nós como igreja. Então, por mais que se eles morreram na fé, se estão aqui em Hebreus 11, tinham fé. Então, morrendo eles na fé no Messias que viria, eles estão salvos. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que eles não alcançaram coisa melhor enquanto a igreja não fosse formada. Enquanto Cristo não se manifestasse, a igreja não fosse formada. Então, nós estamos numa aliança que é nova e é muito melhor. E você pode reparar, vai a algumas locais, você pode ver, ou até se você assiste vídeos na internet, talvez você tenha até em casa. Você tem lá o candelabro, você tem a Arca da Aliança, você tem a mesa da proposição, a mesa dos pães, e alguns você tem vários símbolos e vários, para quê? Para se sentirem mais espirituais por causa desses símbolos. Pingentezinho com a chamada estrela de Davi, talvez você até tenha, se sentindo mais espiritual por isso, se sentindo crente em Jesus por isso, filho de Deus, servo de Deus por isso. Não. Tudo isso, tirando a estrela, né, a chamada estrela de Davi, tudo isso era símbolo, era uma figura, era sombra da realidade que seria manifestada por meio da nova aliança, tá bom? Terceira razão, por que nós precisamos interpretar os ensinos do Antigo Testamento sob a ótica da nova aliança revelada no Novo Testamento, sobre a ótica da graça revelada no Novo Testamento. Porque nós estamos debaixo da graça. Carta aos Romanos, capítulo 6, versos 14 e 15. Lembrando mais uma vez que esses textos, essas referências, eles estão no nosso site, na página dos princípios. Romanos 6, 14, 15. Dá vontade de ler o capítulo todo, mas... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós estamos na graça, e na graça o pecado não mais tem domínio sobre nós, se de fato nós estamos em Cristo. Estando nós em Cristo, por causa disso, nós vamos pecar à vontade porque não estamos na lei? Não, não é isso que o texto nos ensina. Mas o fato é que nós estamos na graça, irmãos. É diferente. Estamos na graça. Quarta característica, quarta razão. João 1:17. Nós estamos debaixo da graça. E o que João 1:17 nos diz? Estou lendo os textos aqui, mas para que no final você fique à vontade para interagir, fazer a sua pergunta. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Estamos debaixo da graça. E como é que veio essa graça? O texto nos revela. A lei foi dada por Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus veio a graça. Então nós precisamos entender isso. Uma quinta razão é que a verdadeira liberdade é por meio das palavras de Cristo. Texto que nosso pastor usou na pregação quarta-feira, João 8, 31 a 36. Bebê, Lu. João 8, 31 a 36. Aliás, do 30 é importante. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que nós não devemos interpretar os ensinos do Antigo Testamento sob a ótica da graça revelada no Novo Testamento? Porque estamos debaixo da graça, porque a graça veio por Jesus, e porque em Jesus, nas palavras de Jesus, permanecendo nelas, verdadeiramente nós somos livres. Porque a observância dos mandamentos na antiga aliança, por que eles faziam isso? Para que eles estivessem livres e fossem salvos. Então, se hoje nós queremos observar rigorosamente, letra a letra, ponto a ponto, sem interpretar segundo a Nova Aliança, o Antigo Testamento, nós estamos desprezando essa verdade aqui, que as palavras de Cristo, permanecendo nela, é que verdadeiramente você e eu somos livres. É pelo Evangelho de Cristo que você e eu somos livres. Não é por guardar mandamentos. Não é para guardar nem mandamentos, vamos chamar de tradição de homens das nossas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, mas é pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então essa é mais uma razão. Nós precisamos interpretar. Eles tentavam, observavam, eles não observavam, mas eles tentavam, de certa forma, muitos, observar a lei, tentavam, mas a verdadeira liberdade, ela veio a partir de Cristo Jesus. Eles precisavam depositar a fé deles em Cristo Jesus. Então o texto está claramente dizendo que se aqueles que creram permanecessem nas palavras de Cristo, eles conheceriam a verdade, que é Cristo. E conhecendo a verdade, que é Cristo, essa verdade os libertaria. Assim precisamos ser você e eu. Eu vejo, às vezes, irmãos atormentados com algumas questões, numa leitura distorcida do Antigo Testamento, e se sentem pesados. Volto a falar aí a questão do sábado, por exemplo, do comer carne de porco, do dízimo. Tem gente que se atormenta, a pessoa está desempregada, preste atenção nisso, a pessoa está desempregada, às vezes, já vi situações assim, a pessoa se sentir desesperada, como se ela tivesse abandonado a Jesus, porque ela não estava conseguindo dizimar. A pessoa se colocando num jugo que não está na palavra. Ah, mas se a pessoa tem renda e não faz,
ela é avarenta. Aí é outra coisa, ela não é convertida. Mas a pessoa não tem renda, não está entrando, ela não consegue mais dizimar, porque está sem renda, está vivendo de favor, de ajuda. A pessoa não tem como. O que ela entra, ela contribui, mas ela não consegue mais dizimar como ela fazia antes. E a pessoa se sente perdida, não salvo por causa disso, por causa do jugo da lei. Isso não liberta, irmãos. O que liberta é o Evangelho de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Essa é a quinta razão que eu quero trazer aqui para nós. A sexta razão, são 7, é de que Jesus é o profeta a ser obedecido. Atos, capítulo 3, versos 18 a 26. Uma referência ao que Moisés disse, registrado lá no Pentateuco. Atos, capítulo 3, 18 a 26. Qual era a situação? Um coxo tinha sido curado quando Pedro e João subiram para a hora da oração, foram buscar Deus em oração. O coxo chega e pede dinheiro para eles, uma ajuda, estava ali mendigando, eles não tinham nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou, todo mundo ficou abismado. E começaram a chegar a Pedro e a João. Pedro, quando vê aquilo, ele fica assim, rapaz, eles estão vindo aqui, eu vou pregar o Evangelho. Ele aproveitou a oportunidade. Nisso que ele aproveita a oportunidade, ele vem trazendo, fala dos patriarcas. E aí chega num momento, no verso 18, fala que eles mataram o Cristo, mataram o príncipe da vida, mas que Deus o ressuscitou. Aí no versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos aprender esse segredo do refrigério em meio ao arrependimento de pecados, irmão. Fica a dica aí. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. O segundo reset de Deus, né? Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aí vai comentar o que Moisés escreveu. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Que dias? Que o Cristo viria. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3:8 nos diz que essa frase aqui, esse texto lá de Gênesis 12, é Deus pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Aí o versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, o profeta que havia de vir, profetizado pelo profeta Moisés, era Jesus. Então, os judeus tinham uma expectativa de que viria um profeta que eles tudo deveriam obedecer dele. E esse profeta havia se manifestado, Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando. Esse que vocês esperavam
É Jesus que vocês mataram. É a Ele que vocês deveriam ouvir. São as palavras dele que vocês devem colocar em prática. A antiga aliança, show, a lei veio nos conduzindo até Cristo. Mas o grande profeta veio. Agora não é mais a lei, agora são as palavras desse profeta, que conforme profetizado lá desde o início por Moisés, é que nós devemos obedecer. Então essa é uma outra razão para que nós interpretemos o Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento. Sétima e última razão, e não penso que nós estamos concluindo, é a sétima e última razão para interpretarmos os ensinos do Antigo Testamento sob a ótica da graça. Colossenses, capítulo 1, carta aos Colossenses, capítulo 1. Vai anotando suas dúvidas, daqui a pouquinho nós já vamos conversar. Colossenses 1, 26 e 27. Porque tudo isso que eu comentei aqui com os irmãos, nos versículos que nós lemos até aqui, de que o Novo Testamento é a realidade do que era a sombra, de que estamos na nova e melhor aliança, de que estamos debaixo da graça, que a graça veio por Jesus, que a verdadeira liberdade é por meio das palavras de Cristo, e de que Jesus é o profeta a ser obedecido, que eles tanto esperavam. Por quê? Porque a revelação plena, ela veio em Jesus. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Existia algo que foi sendo mostrado, foi mostrado o trailer, um vislumbre, uma projeção, e que uma revelação veio sendo construída ao longo da história. Quando Jesus veio, essa revelação, ela ficou totalmente assim, exposta. É como se tivesse algo obscurecido e, de repente, pronto, ficou às claras, evidente, com Cristo Jesus. Então, por isso, nós precisamos, sempre que olhar para o Antigo Testamento, não esquecer do Novo Testamento. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser, infelizmente, como muitos dos nossos irmãos, se é que todos seriam nossos irmãos, que adotam as práticas do Antigo Testamento como se fosse algo que a igreja devesse viver. E não é assim. Mas as igrejas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J fazem. Ok, Deus os abençoe e os direcione. Mas é o que a igreja de Cristo deve fazer? Não, nós não vemos isso os apóstolos fazendo, ensinando a igreja. Então, nós não devemos fazer. É simples assim, irmãos. Mas tem tanta igreja que agora colocou no altar, em cima do altar, o candelabro, tem a arca da aliança e tem o toque do chofar. Irmãos, toque do chofar, irmãos. Se eu não me engano, na minha consagração pastoral teve isso, não teve? Não era prática lá da igreja, não era, nunca foi. Aí um irmãozinho, que congregava lá não muitos anos, mas estava lá já há um tempinho, do nada, ele me surge no dia das consagrações ministeriais, de diáconos, presbíteros, se não me engano, não sei se teve missionário no dia, e eu como pastor, daqui a pouco eu vejo o irmão, eu falei, misericórdia, gente.
Está isso na prática da igreja? Isso não era a prática da igreja. Foi o irmão que resolveu levar o chofar dele para o dia de culto. Não está na igreja isso. Você não vê isso no Novo Testamento. Então, nós queremos... mas tem igreja que faz. Amém. Deus abençoe nossos irmãos, que Deus os conduza, que o Espírito Santo os oriente naquilo que deve ser orientados, mas nós não devemos viver. É simples assim. Então, esse ponto é importante nós revermos aqui. Por quê? Porque isso é segurança para mim e para você. É segurança para nós. Porque senão nós vamos embarcar numa viagem em que muitos têm seguido. Só que aí, como que eu disse aqui para os irmãos, que o Senhor nos ensinou aqui, eu não estou dizendo que é para você ignorar o Antigo Testamento. Pelo contrário, se você me conhece bem, você sabe que eu incentivo muito a você a ler o Novo Testamento. Mas precisa ser segundo essa interpretação aqui. Por que nós não deveríamos desprezar? Agora, devemos interpretar o Antigo segundo a ótica do Novo. Mas por que nós não devemos desprezar o Antigo Testamento? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, desde Gênesis. Desde Gênesis, irmãos. Em Gênesis, por exemplo, por Gênesis, eu consigo pregar o Evangelho. Já por Gênesis. É simples assim. Lembro uma mensagem assim poderosa em Deus que o pastor Júlio trouxe sobre as vestes. Esqueci o título da mensagem, pastor. As vestes... Esqueci. As vestes de salvação. Ele pregou o Evangelho com base em quê? Em Gênesis. Entendeu? Então não é para ignorar. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo, nós não devemos ferir a unidade da Bíblia. Por quê? Porque se desde lá atrás, Gênesis, nós já temos Jesus sendo anunciado, como Gênesis 3,15 e vários outros textos, nós vamos enxergar que toda a Bíblia está falando de um único assunto. E que assunto é esse? A nossa redenção e a vida eterna com Deus. Tanto Hebreus 11, se nós formos ler lá Hebreus 11, vai comigo, por favor, Hebreus 11, só para exemplo. Essa era a esperança deles, irmãos. Hebreus 11, a partir do versículo 13. Ele acabou de falar de Noé, de Abraão, de Enoque, de Abel, de Sara. E aí ele fala assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. A cidade santa, a ditosa cidade, que nós aguardamos entrar. Nossos irmãos, na antiga aliança, também aguardavam. Por quê? Esse é o único assunto de toda a Bíblia, é o tema central da nossa redenção. E quem é aquele que nos redime? Quem é o Redentor que nos leva até a cidade santa? Quem é? Quem é aquele que vai nos levar até Nova Jerusalém? Gente, eu estou assustado. Amém. Pode falar agora. Agora podia falar. Eu falei que era para falar depois, mas agora podia. Amém. Cristo. Tá? Então, é importante isso. Um outro versículo de Hebreus 11 não está assim nos textos baseados, nas versões baseadas no texto crítico, se eu estou me lembrando bem. Mas nas versões baseadas no texto majoritário ou no texto recepto está. Versículos 24 a 26 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou-se a chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés já esperava Jesus, irmãos. Então, desprezar o Antigo Testamento é ferir a unidade da Bíblia. Terceiro, o Antigo Testamento é fonte de conhecimento. Como é que você e eu sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra? Como é que nós sabemos que foram criados pela palavra do seu poder? Como é que nós sabemos? Como nós sabemos que houve o dilúvio? Como nós sabemos da história, maravilhosa história de José? Como nós sabemos da libertação do povo de Israel do Egito, o derramar das pragas, a abertura do mar? Como nós sabemos as histórias dos profetas, os milagres através de Elias, de Eliseu? Como é que nós sabemos de tudo isso, irmãos? Como é que nós sabemos de Davi, irmãos? O homem segundo o coração de Deus. Como é que nós sabemos tudo isso? Como é que nós sabemos dos salmos, do Senhor que é o nosso pastor, e nele nada temos falta? Como nós sabemos de tudo isso? Como nós sabemos Isaías 53, irmãos, que ele morreu pelas nossas transgressões? Como nós sabemos de tudo isso? Nós sabemos de tudo isso olhando para o Antigo Testamento, então não podemos desprezar, tá? Outra, o próprio Jesus pregou o Antigo Testamento. Jesus fazia menção nos seus ensinos ao Antigo Testamento, ele fazia isso direto, recorrentemente. Ele dá o exemplo, por exemplo, dele, da ressurreição. Senhor, dá-nos um sinal para que nós creiamos. A essa geração má e adúltera não será dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve na barriga do peixe lá os 3 dias e 3 noites. Assim o Filho do Homem estará no ventre da terra. Jesus fazia menção, irmãos. Se Jesus não desprezava, não deveríamos desprezar. Os apóstolos e primeiros líderes da igreja, eles pregaram usando o Testamento. Eu li agora com os irmãos, Atos 3. Pedro usou Atos 3. Então nós não deveríamos desprezar. Mas aí, como fazer isso? Como então nós interpretarmos o Antigo Testamento com a ótica do Novo, por causa da graça, não desprezando o Antigo? Eu quero ler com os irmãos aqui, examinar 5 textos. Mateus, capítulo 13, mas antes, nosso texto de 2 Coríntios 3, aquele texto inicial. Olha o que o texto fala no versículo, especificamente no versículo 16. E essa aqui é a chave, vamos chamar assim, para nós entendermos, lermos, meditarmos, aprendermos com o Antigo Testamento, que vão se desdobrar em 5 ações que eu já vou falar com os irmãos. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Porque o que fala no versículo 15? Que o véu está posto sobre o coração deles. Só que quando eles se convertessem, esse véu seria tirado. Então, como nós precisamos ler, meditar, aprender com o Antigo Testamento? Convertidos a Cristo, passando pelos ensinos de Cristo. E aí eu quero ver 5 exemplos disso. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Versículos 51 a 53.
Diz assim, Mateus 13, 51 a 53. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Jesus agora falando com os discípulos. E ele disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Do que esse texto está falando? Esse texto é a conclusão de uma série de parábolas que Jesus estava ensinando para trazer um ensinamento para os judeus que o reino de Deus já era manifestado, mas ainda não seria consumado do jeito que eles esperavam. Eles esperavam Jesus montado num cavalo, com a espada desembainhada, né, e colocando em fuga todo o exército inimigo do Império Romano. Vamos tomar Israel, vamos tomar Jerusalém de volta para nós. O nosso Messias vai governar. Eles achavam que ele seria, já nessa vinda dele, um general, nesse aspecto militar. E Jesus vem ensinando para eles que o reino de Deus já era manifestado, com alguns princípios, mas que ainda seria consumado. Aí, finalizando, Jesus fala isso. Ele diz isso. Por isso, todo o escriba. Quem é o escriba? O escriba era aquele que vou parafrasear aqui, era o professor da escola bíblica, o escriba, vamos dizer assim, tá? Era ele que lia, interpretava, ensinava, aconselhava, cuidava até de algumas questões cívicas por conta do conhecimento na palavra. E isso veio acontecer muito por conta do cativeiro babilônico. Então, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, ou seja, aquele que tem o conhecimento do Antigo Testamento, mas com conhecimento do reino de Deus. É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, como nós podemos estudar, meditar no Antigo Testamento? Sendo enriquecidos pela revelação do reino. É você olhar para o Antigo Testamento e você ver, foi isso que Jesus falou. Olha, no reino de Deus é dessa forma. É verdade. Eu me lembro de algo que está escrito lá no Novo Testamento, de Jesus trazendo esse ensino, dos apóstolos trazendo esse ensino. Nós fazendo com que esse ensino seja enriquecido dessa forma. Quando Jesus fala coisas novas e velhas, coisas novas, o ensino sobre o reino de Deus, coisas velhas, o Antigo Testamento. Jesus não separou, Jesus está juntando. Ele está falando, ele não está jogando de lado, ele está falando, não, quem conhece do Antigo, mas com o entendimento do reino de Deus, que preciosidade essa pessoa vai ter. Que preciosidade irmãos, a nossa meditação bíblica, quando nós conseguimos também, além de meditar só no Novo Testamento, mas nós meditarmos no Antigo. Por exemplo, a palavra que eu trouxe domingo passado, de manhã, foi uma palavra com base no Antigo Testamento. Por quê? Porque ao meditar naquele texto, aquilo saltou aos meus olhos. O que eu precisava fazer diante daquilo? O Senhor começou a falar no meu coração. Daquela realidade da obra de Deus, com a revelação do reino de Deus, cujo agente é a igreja. Você está entendendo? Isso enriquece o nosso coração, nós somos edificados espiritualmente. Segundo, 2 Pedro 3, 1 e 2. 2 Pedro 3, 1 e 2. E não se assuste de eu falar primeiro, segundo, são só 5. 2 Pedro 3, 1 e 2. Qual a outra maneira? É nós tendo saúde e clareza mental pela doutrina dos apóstolos. Por quê? Olha o que Pedro nos ensina quando ele diz o seguinte. Ele estava lembrando os irmãos de algo importante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais
desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, nosso Antigo Testamento, amém? Antigo Testamento. Mas ele continua, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. O que Pedro falou para eles? Lembra só do que a gente ensinou? Só os apóstolos ensinaram? Não, de jeito nenhum. Lembra o que os profetas escreveram, lembra do Antigo Testamento, mas lembra também da doutrina dos apóstolos. Então, a segunda forma é que nós tenhamos clareza mental por meio da doutrina dos apóstolos. Terceira, Romanos 15. Romanos 15, versos 3 e 4. Queria ler do 1 ao 7, mas eu vou focar no 3 e no 4. Porque o 3 e 4 estão dentro de um contexto mais amplo que está falando da igreja. Versículos 3 e 4. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, e a referência aqui é ao Antigo Testamento, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, irmão, isso aqui é maravilhoso, pela paciência ou perseverança e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, o texto aqui está dizendo que a leitura do Antigo Testamento produz em nós a perseverança, a paciência necessária para nós seguirmos na caminhada e o consolo que traz cura para as nossas feridas, irmãos. Quantas vezes, de repente, você já leu Salmos e você orou os Salmos e o Senhor curou a tua alma, curou o teu interior, porque você meditou naquela palavra. Quantas vezes você leu as histórias dos nossos irmãos, de como eles venceram pela fé no Senhor, como eles perseveraram em fé, e aquilo te animou, te colocou para cima, te ajudou a perseverar na caminhada. Como você olhar para Davi, por exemplo, que pecou gravemente, mas que confessou o seu pecado, isso te levou a você também confessar o seu pecado diante de Deus, e Deus te trazer restauração, irmãos. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, queridos. Como está escrito, aprendendo com isso para a nossa caminhada, nós temos perseverança e consolação. Quarto e penúltimo lugar, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. (6 a 13). Estou tendo cuidado de trazer ensino, mas de vez em quando vem a pregação, os irmãos relevem. 1 Coríntios 10, 6 a 13. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Uma pausa aqui. Que coisas? O texto está falando, o capítulo está falando do povo que ficou prostrado no deserto porque pecou contra o Senhor, e eles trazem aqui alguns exemplos. Falam da comida espiritual, da bebida espiritual, e fala que a rocha, da onde veio a água, que aquela rocha simbolizava Cristo. Aí, e Deus não se agradou deles, e por isso eles ficaram prostrados no deserto. Mas versículo 6: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram
como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, assim do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, qual é a quarta maneira? É atentando para o Antigo Testamento como aviso nosso. Lembra de uma pregação do pastor Júlio há alguns meses sobre a rebelião de Datã, Coré e Abirão? Lembra dessa mensagem? Esqueci o título dela, falava dessa rebelião, do princípio, da importância do princípio da autoridade, não quebrarmos. Foi um aviso nosso, com base no quê? No Antigo Testamento. Então nós não podemos desprezar. E quinto e último lugar, concluindo finalmente, como diz pastor Sandro, João capítulo 5, versos 39 e 40. Irmãos, nós precisamos encontrar Cristo em toda a nossa meditação bíblica, inclusive do Antigo Testamento. João 5, 39 e 40. Aqui, Jesus não está dizendo que eles deveriam fazer isso. Jesus está dizendo que eles já faziam, porém, eles não encontravam Cristo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês examinam, porque vocês acham que examinando a Bíblia, vocês vão ter vida eterna. Está certo, Jesus está falando. E são elas que de mim testificam. Se vocês examinam, era para vocês terem me encontrado nela. Aí, com o versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, vocês olham, examinam, vocês me enxergam o Cristo lá. Vocês olham para mim e veem que aquilo que estava escrito sobre o Cristo está se cumprindo em mim. Mas vocês não querem vir a mim, vocês vão para o inferno. É isso que Jesus está falando. Nós precisamos meditar no Antigo Testamento encontrando vida, ao encontrarmos a Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o resumo da nossa lição de hoje, desse nosso segundo princípio, é de que nós precisamos interpretar o Antigo Testamento sob a ótica da graça de Deus revelada na Nova Aliança, no Novo Testamento. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças por essa hora, te dou graças pelo ensino da Tua Palavra, e eu peço, Senhor, que o Senhor traga entendimento a cada um de nós naquilo que a minha limitação não pôde, Senhor, trazer para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Eu sei que a palavra que eu digo, Pai, ela só pode chegar aos ouvidos, mas o Teu Espírito pode implantar no coração de cada um de nós. É isso que eu te peço, Pai, que nós possamos não desprezar o Antigo Testamento, mas olhar para ele sob a ótica da nova aliança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.